Como é que era, Uera? Explica esse negócio para mim. Eu fui um nerd completo. Um dos nerd antigos, né? Não desses que dominaram o mundo. Os idiotas o da Bill internet. Gates e o Zuckerberg. Não isso. Eu era Me um conta nerd. dessa nerdice sua aí, explica pra gente. Gostava de ler enciclopédia, dicionário, ficava debaixo da mesa da Em vez de sala. jogar futebol, brincar de pegar-pega. Não, nunca joguei futebol, nunca fiz nada disso. Eu também sempre fui péssimo em futebol. Eu gostava de ficar com as meninas, de ler poesia, e os meninos ficavam putos. Os meninos ficavam putos, entendeu? Porque eu nada de jogava meninos, mal futebol. Ficava... Só comecei a me aproximar delas aos 17 anos, das meninas. Olha, eu confesso que eu também gostava Miguel parece que desde cedo, né, Miguel? O Miguel precoce, né? Se pelos professoras, né? A gente já falou disso aqui, né? Aquela história da esposa do Macron ter sido professora dele e o sonho de todo aluno, né? Casar com a professora. Mas, eu confesso que eu fiquei no meio fio. Eu gostava de enciclopédia, gostava de dicionário. Meu pai era livreiro, né? Então tinha sempre um monte de livro. Que delícia. Sobretudo, enciclopédia era legal. Mas eu jogava um futebolzinho. Jogava, brincava de pega-pega, fazia umas... Vocês não faziam aquelas peraltices de sacanear professor, coleguinha, nada disso? Não, eu fazia sacanagem com a coleguinha lá na sala. O Miguel fazia. Eu estava na base da cadeia alimentar da escola. Na base. Você desenhava, Aroeira? Eu só parei de apanhar quando comecei a desenhar os colegas. Aí isso foi sua arma para comprei minha liberdade com isso. Trocava um soco por um desenho. Um soco por um desenho. Eles passaram a parar de me bater, ou de me incomodar, ou de perseguir. Você sabe, o bullying é um negócio engraçado. E quem fez o bullying não lembra. Fala, não tinha bullying na minha escola, não me lembro. Pô, claro, era você que fazia, por isso você não lembra. Era só bullying, né? Quem sofreu o bullying, lembra, claro. E, inclusive, desenvolve um monte de estratégia para escapar disso e tal, entre elas desenhar. Meninos... Aroeira, você descobriu como é que bota 3 na tela aqui no celular? Que eu descobri, passa para o lado. Fixa numa das telinhas, na sua telinha embaixo, e joga para o lado, que deve aparecer. Deixa, enquanto o Miguel vai mexendo ali... Agora o Miguel sumiu. Deixa eu saudar o público, porque nós estamos ao vivo aqui pelo canal. Começando mais uma quadrada, com muita saudade. Público está entrando um sol aqui. Saudações a todos vocês aqui. Sheila Scolari, Michele Galvão, Mariana Graça Graciosa, Rosa Maria Parolari, Marilda Jardim. Quanto tempo, que bom conseguir achar aqui no comecinho. Oi, meninos amados. Vamos começar o nosso Távola? Eu quero dizer para o público aqui do canal do Conde que eu estou de férias, mas o Távola continuou, porque o Távola está numa química muito especial, então não podemos parar com isso, e uma vez por semana não vai matar ninguém, não é, Aroeira, Miguel? O Conde está de férias, e esse que está aí é o clone. Eu sou o clone, eu sou o irmão do Conde. É o clone Conde. Vamos começar com as nossas considerações gloriosas iniciais. Quem se habilita aí para começar a fazer o resumo da semana? Sabe, deixa eu só contar uma coisa para vocês antes. Sabe o que é engraçado? Eu estou uma semana meio de detox da notícia. Estou vendo tal, mas assim, é diferente do que você está na redação, na edição do 247. É outra história. Então, você fica meio desintoxicado. É muito bom, porque a gente volta, a gente vê a notícia com outros olhos, volta renovado, vê que tem um monte de repetição, que o Brasil está enguiçado, não sai daquela mesmice, e, ao mesmo tempo, consegue avaliar também outras coisas, outros comportamentos e rever as próprias posições, que é uma coisa que eu quero falar hoje com vocês. Mas, enfim, passo para o Aroeira, para a gente... Bom, eu estava dando uma olhada na nossa pauta, que é bem interessante, que são as questões como Bolsonaro versus Paulo Freire. Eu nem sei como esses dois foram parar em cantos opostos aí, mas compreendo a oposição, mas eu não achei que fosse necessário essa discussão acontecer. Mas Paulo Coelho e Bolsonaro, Vox Populi, que é uma pesquisa bem... Essa foi uma pauta do Conde. Vox Populi, que é uma pesquisa bem interessante, cheia de nuances. A guerra entre o Witzel e Bolsonaro, que vai se acirrar. Lava Jato admitindo que Lula é inocente e Dilma nesse processo dos
nesse último processo que foi inocentado, o Olavo sendo entregue ao mundo de bandeja por Salomé, não, pela filha dele, e uma coisa que o Conde propôs, que é a genialidade do minimalismo do Lula. Mas eu sugiro fortemente os Sardinhas, e o Miguel vai ser o nosso especialista em psicologia dessa vez. Pois é. Eu nem gosto tanto de Ele vai contar para a sardinha. gente como é que foi o movimento. Sardinhas, para mim, são Não, coisas interessantíssimas que a gente come na cidade do Porto. Mas, a mas ideia tem uma coisa importante aí. Vamos explicar primeiro para o público. Pois é, peço para o Miguel explicar. Só falar um negócio assim. Eu acho que o Miguel devia explicar o que é, mas assim, esse negócio é tão importante que a gente podia dedicar um pedacinho do programa interessante a discutir as possibilidades disso. Vai lá, Miguel. Olha, os Sardinhas é um movimento que surgiu recentemente na Itália, surgiu em Bolonha, na cidade de Bolonha, 4 jovens de Bolonha, de esquerda, indignados, porque Bolonha sempre foi a capital da esquerda, sempre foi a região de Bolonha, Parma. Essa cidade é uma cidade que a esquerda sempre ganhou as eleições, sempre foi administrado pela esquerda, sempre teve um desenvolvimento social enorme, o maior pedaço da Itália. Entendeu? E agora a direita, a extrema-direita e a direita está ameaçando ganhar as eleições com os métodos que vocês sabem que lá na Itália acontece a mesma coisa. Eu vi o discurso ontem do Tia, não me lembro do sobrenome, que virou o líder dos Sardinhas. Eles se juntaram, passaram pelas redes a juntar as pessoas, a mobilizar e foram para as ruas. E sábado teve uma manifestação em Roma que juntou mais de 100 pessoas. Entendeu? Eles não são apartidários, eles são apartidários, mas na realidade eles são de esquerda. Eles não pregam uma volta nem dos militares, nem Pátria Amada Brasil, nada. Eles pregam a volta de princípios de desenvolvimento que são caros muito à esquerda do que à direita. A direita está pouco se lixando para que eles estão reando. O welfare state, tudo, né? Hã? Estado social, o Estado que cuida do exato. Transparência, limitação do poder dos parlamentares ao divulgar informação, transparência, eles não podem usar os meios sociais com a mesma liberdade que o cidadão usa, eles têm que sempre justificar o que estão fazendo. Há um combate com as fake news, que lá também impera, há uma necessidade de transparência e um acesso de todas as pessoas à informação. Quer dizer, basicamente, a questão é... Agora, deixa eu te perguntar, Miguel, eles não têm partido, mas eles não criminalizam a política, eles não são apolíticos. Pelo contrário. Querem a volta da... Pelo contrário, eles pedem que as pessoas voltem a fazer política e não a política eleitoreira, entendeu? Porque é só um jogo, uma manobra de fake news com manipulação de dados e tudo mais. Então, eles pedem, e eles dizem mesmo, estar aqui nessa praça hoje com 100 mil pessoas conversando, rindo, cantando, isso é fazer política. Isso é muito interessante. É a Ágora, de novo. Arueira, eu queria que você falasse, porque você que está encantado com esse movimento, evidentemente Miguel também está, e eu, por extensão, agora também estou. Você quer complementar, Miguel? Eu só queria dar uma questão aqui, por que eles se chamam sardinhas? Porque é muito interessante, porque a sardinha isolada é um peixe absolutamente frágil, fácil de pescar. Só que ela como é que chama? No cardume. No cardume. No cardume é impossível, porque elas têm uma velocidade, uma rapidez, uma força, entendeu? Elas todas juntas. E é o seguinte, além disso, é o negócio de estarem espremidas numa lata. Eles estão espremidos nessa lata que é a realidade política, e eles querem mesmo soltar a voz, entendeu? Isso não tem uma referência mais anterior na Itália? É um fenômeno novo? São jovens? Novo. São jovens. É um fenômeno novo. Inclusive, essa novo, alcunha de sardinha. Isso é novo. Eu até escrevi que quando a Itália viveu a grande decepção política nos anos 70, que o Aldo Moro, o secretário da Democracia Cristã, foi sequestrado, foi assassinado e desmontou toda
um esquema do chamado compromisso histórico, onde a democracia cristã, a ala mais progressista da democracia cristã com o Partido Comunista, criar um governo de fato democrata concreto, foi por água abaixo. Aí veio o terrorismo, aí veio o individualismo, aí vieram os anos 80, aí vieram os IUPs, aí veio o Berlusconi, aí veio mãos limpas, veio a máfia, desordenou tudo, entendeu? E a Itália deu num desencanto político grande em relação à população. Você sente isso. Eu fui lá 2 ou 3 vezes nesse período e eu sentia o desencanto. As pessoas não estavam mais interessadas, entendeu? E agora eu sinto que voltou essa inquietação, voltou esse interesse em, de novo, participar dos destinos do país, entendeu? Isso sorte deles que não é um movimento de extrema-direita como o MBL aqui no Brasil. Não. Apesar da ideia de fácil embutida em cardume, também tem esse perigo. Fácil é o feixe, um monte de hastes resistente. Mas essas ideias, o popular, se tornar o populismo, especialmente de direita, é possível, mas não é o caso lá. Evidentemente, o pessoal, na verdade, se organizam e lançam essa proposta para reagir à direita, exatamente. É antifascista. Exatamente. A ideia é claramente essa. Mas, assim, eles utilizam coisas modernas para fazer política e discutem ideias que o PSOL também usa em muitas das suas candidaturas mais jovens e mais enraizadas, de comunidade ou representativas de identidades, têm se organizado em torno disso, que são coletivos, decisões tomadas de uma forma de democracia bem direta e tal. Esse fenômeno está acontecendo no planeta como um todo, não é só lá. Agora, a coisa interessante é o seguinte, é impossível disparar isso de dentro de um partido político ou de uma organização de esquerda. Essa coisa acontece, ela pode ser gerenciada depois, ou até influenciar, no máximo. Eu acho mais provável só isso. A esquerda pode influenciar muito, conceitualmente e organizativamente também. Mas, no geral, essas coisas disparam como se fossem fenômenos espontâneos sociais. São fenômenos espontâneos. E estão disparando muito, muito, o tempo todo, em tudo que é lugar. Eu queria chamar a atenção para uma coisa que está virando moda também. É esse lado meio espetacular dessas ações, né? Como as meninas cantando "O Violador é Você" e toda essa no Chile, desceu. Foi muito bonito a marcha em Roma, aquelas 100 mil pessoas cantando Bella Ciao, que pode parecer óbvio e banal, mas o efeito é muito bonito. E Bella Ciao era a música que a resistência usava contra os nazistas, entendeu? Então, foi muito bonito isso. E Bella Ciao, se as pessoas não sabem o que é o tema do seriado de sucesso Casa de Papel, da Netflix, que os ladrões cantam Bella Ciao, entendeu? Mas é uma música que ficou, para os italianos, é muito forte, entendeu? Tem um significado muito forte. O que demonstra a característica de esquerda desse... Deixa eu completar, então. O Aroeira estava querendo completar. Eu estava dizendo o seguinte, assim, evidentemente que isso está acontecendo em todo lugar. E a gente discutiu isso na vez passada, e eu tenho conversado em outros lugares. A ideia é a seguinte, a esquerda tem uma compreensão limitada desse fenômeno. Mesmo o nosso principal recurso natural, nossa principal commodity, nosso principal ativo de esquerda, que é o Lula, ainda não tem uma compreensão adequada a esse fenômeno. Não é à toa, ele é jovem por muitos motivos. Primeiro, generosidade dos jovens, etc. Segundo, o saco cheio com a política tradicional e o horror ao fascismo, porque uma coisa normal de se ter é horror ao fascismo. Mas também o fato de envolver uma tecnologia moderna que é muito bem usada por jovens. Eles se comunicam melhor do que a gente. A gente está em 3 redes sociais e eles têm mais 5 ou 6. Eu nem faço ideia de quais são. Eu sei porque meus sobrinhos... Você está falando dos Sardinhas? Dos Sardinhas e dos movimentos todos. E o dos movimento outros do Chile das mulheres também. Começou com uma socióloga, se eu não me engano, e mais um amigo ou 2, e começou... Você percebe? Você sabe, só fazer um parêntese... Com garotos, gente jovem. Aroeira, para agregar no teu argumento, só um parêntese de 20 segundos. Houve um momento,
os anos 2000, um pouquinho depois, que as hashtags começaram a eclodir com um forte apelo social, movimentos das mulheres, sobretudo, na América Central. E eu acho que a gente está vivendo um momento desse de novo, né? Reforçando, né? Não que ele tenha sido interrompido, mas é que daí a direita já se aparelhou completamente. Não, mas é que eu acho que agora há uma compreensão que o Miguel apontou do papel do espetáculo e do impacto nessa sociedade moderna. Há uma compreensão disso. A coreografia realmente é uma obra-prima, elegante, direta, objetiva, bonita de ver, do queixo cair. É uma coisa... Mulheres... O futuro é mulher, evidentemente que o futuro é mulher. O futuro é mulher. Mas, assim, o problema é como a gente ajuda isso a crescer e a se tornar um movimento realmente importante mundial. Porque a gente tem um período internacionalista pela frente. Por mais os fascismos são nacionais, mas eles estão acontecendo mais ou menos ao mesmo tempo em todos os lugares do mundo. Nós temos que nos organizar pelo planeta todo também. Inclusive porque a pressão lá fora pode ajudar aqui dentro e vice-versa. A esquerda precisa compreender melhor. Eu acho que já tem muita gente escrevendo sobre isso, falando, pensando e refletindo. Mas era hora também. Eu sei que o 247 tem um projeto de rede social, que há muito tempo a gente não fala sobre isso, mas era hora de trazer os projetos de volta, entendendo? Projetos de aumentar a presença de filmes, de coisas em programas de TV, na verdade. Pode falar. Eu não só para a gente avançar também no nosso, para a gente trazer outros temas. A gente vai ficar por aí mesmo. Desdobrando, na verdade, vai desdobrando esse tema. E justamente essa coisa do sonho, né? Você estava falando, a libertação do Lula, de uma certa maneira, reorganizou o cenário político, mas, de outro lado, tirou uma bandeira que era a libertação do Lula. A gente falou disso na semana passada, mas o detalhe é o seguinte: o futuro tem de ser restaurado. Nós precisamos pensar no futuro de novo. As pessoas estão pensando muito no passado. Eles querem trazer de volta o AI-5 e trazer de volta, um endurecimento do regime. É sempre uma questão do passado, mas de um passado que é anterior àquele passado que deveria ser o passado que a gente deveria ter saudade, que é o passado da democracia. Os governos democráticos, Lula e Dilma, sobretudo, período que a gente teve aí, e a gente não pode negar, 30 anos de democracia no Brasil. Então, eu só, antes de trazer, o Miguel quer comentar, deixa eu só ler aqui alguns comentários. Tudo bem. Marilda Jardim, Sérgio Neres, Elisa Ramos, só saudar vocês aqui, obrigado pela presença, pela audiência. Edson Mota, Zora Bacique, Antônio Juquitão, de Minas Gerais, Luzia Fagundes, Michele Galvão, Cris Souza, Sheila Scolari, está aqui, mais uma vez, deixa eu ver, pessoal, super bem-vindo aqui, saudade de interagir com vocês. E aí, Miguel e Aroeira, pensando nessa questão do futuro, eu estou sentindo no Brasil, falamos da Itália, a gente pode trazer um pouco esses movimentos que vão eclodindo no mundo todo, a internacionalização do antifascismo, acho que são pautas importantes para o cenário político que todos têm de pensar. Basicamente, vamos botar o leitor, só para acrescentar aí. Fala. Um leitor aí está perguntando se a gente tomou conhecimento agora dos flash mobs. Não. Só para a gente deixar claro assim, o flash mob já é antigo, mas a ideia de usar isso como uma luta social é moderna. Isso é novo. Exatamente. Muito obrigado. Exatamente. Eu não consigo... Eu queria só fechar esse assunto dos sardinhas, que me é muito caro, apesar de eu nem gostar tanto de sardinha. Eu sou o segundo país aí, a Itália. Pois é, meu segundo país. Como fazer um paralelo aí, curioso, que eu esteja falando uma grande besteira, mas eu acho que, por exemplo, a mobilização das redes sociais da esquerda, os motivos que a esquerda tem, acaba sempre levando para o efeito maior, que é na rua, que é a coreografia, que são as mulheres, que são as marchas, que são as pessoas cantando na rua. Apesar da mobilização nascer nas redes sociais, ela vai para as ruas. E a da direita é na fake news, é o tempo todo, é tudo tentando ir na própria rede
a gente conseguiu com os anos todos. Quer dizer, então, já mostra uma diferença de qualidade de manifestação e de militância para uma coisa autêntica, verdadeira, sadia, para uma coisa nefasta. Mas espera aí, deixa eu formular uma questão, então, para vocês, para o nosso público aqui também. Vocês não se assustam com a dimensão de imensas populações tomando as ruas contra a democracia, praticamente, né? No que a gente viu no Brasil, a gente assistiu isso no Brasil. Uhum. Nós temos a questão histórica do nazismo, a ascensão do fascismo do nazismo, nós temos o Brexit no Reino Unido. Quer dizer, a rua, vamos significar a rua. No Brasil, pelo menos, nós temos aqui uma questão um pouco até esquizofrênica na América Latina, porque Colômbia, Chile, Bolívia, Argentina, a população que queria democracia acabou se manifestando com bastante ímpeto. E é muito mais sempre isso. A direita não vai muito para a rua. A direita não sabia ir para a rua, mas... Agora está aprendendo. Fala, Luero. Ainda está aprendendo. A direita está aprendendo. Aprendendo na rua. E desaprendendo já também. Porque, assim, pode reparar que é um tempo bom que eles não conseguem colocar ninguém na rua. Mas aí eu entendo. É que a bandeira da direita, assim que elas revelam a mentira que elas costumam ser, desanima. O pessoal não tem muita coragem de ir para a rua. A bandeira da direita não é popular. Não é para defender partido de laranja, para defender uma polícia que mata. Não sei se vocês viram a pesquisa Datafolha sobre a opinião do carioca sobre a polícia. Ele não está mais confiante, ele está com mais medo. E agora tem medo da polícia também. Muito mais medo da polícia. Então, na verdade, assim, até mesmo isso, que aparentemente ecoa tanto nessa parte da classe média, está assustando a classe média. A rua é sempre assustadora. Sempre. Agora, é preciso a gente estar muito disperso e desorganizado para deixar a direita tomar nosso lugar na rua. A rua é um local do povo. E o povo, para ir para a direita, é porque muita coisa errada aconteceu, entre elas dentro da própria esquerda, várias delas dentro da própria esquerda. Né? Miguel, como é que você vê essa situação da rua, da significação de tomar a rua da direita, ela ser no seu DNA não popular, e direita popular redunda no nazismo e no fascismo? Como é que você vê essa? Pode ser populista. Populista. Não é. O populismo é o que se aproxima um pouco mais de uma tomada das ruas um pouco mais espontânea, mas é sempre dirigida por alguém, é sempre manipulada. A direita não tem a essência popular, de fato, verdadeira, para poder levar o povo para a rua. Ela pode enganar o povo com as fake news, como foi a eleição, as manifestações, Bolsonaro, entendeu? Que ali era muito alimentado pelas notícias falsas. Então, agora, essa coisa espontânea de tomar as ruas, entendeu? É muito importante. Só para contar um episódio muito rápido, de novo, voltando aí. O Aldo Moro foi sequestrado e morto, o que aconteceu, as pessoas morriam de medo que a Itália ia descambar, que ia haver um golpe, que os militares iam tomar o poder. E o que aconteceu, eu estava lá, o que aconteceu foi o seguinte: o povo todo foi para a rua. Os chineses pegaram suas máquinas para o centro de Milão, para Roma, para Bolonha. A população inteira ocupou as ruas. Então, o país... Para impedir exatamente, para qualquer aventureiro lançasse mão, entendeu? Então, foi muito importante esse momento, apesar de depois ter dado a coisa ter ido por outro caminho. Mas foi muito importante. Então, essa coisa de tomar o poder, de ir para as ruas espontaneamente, é a maneira que o povo tem de deixar só, entendeu? Não tem dúvida. Eu acho que as redes sociais funcionam até o momento que você tem que vestir sua camisa e descer para as ruas, entendeu? Eu acho que é muito importante. Duas coisas que eu acho. A rede social é uma forma de comunicação muito, muito, muito rápida. Na verdade, ela resolve um grande problema de todas as revoluções, que é a troca de informação. Isso é uma coisa. A outra é que a direita, embora não tenha o cacuete das ruas, e nunca, muito raramente, ela representa alguma coisa,
ela sim, ela chega lá através, geralmente, de mentira ou de ilusionismo. Mas a direita sabe aonde cutucar. Ela sabe onde incomoda, muitas vezes. Então, a questão de segurança, por exemplo, ela costuma ter uma resposta brutal, violenta, que não funciona e que depois de algum tempo desencanta, mas por um tempo parece ser uma resposta. Tem um apelo. E assim por diante. Tem um apelo. O problema é que algumas dessas bandeiras, esses lugares onde eles se cutucam, são destrutivos demais. Por exemplo, essa questão da segurança mata jovens negros, mata índios em tudo que é lugar do país. Essa é a realidade. O problema é que a população na rua é perigosa, sim, mas eu espero sempre que ela seja perigosa para o poder constituído. O Miguel falou em manipulação, isso é importante. A população na rua, gente, ela é vigorosa, mas ela precisa de instrumentos para poder dirigir a si mesma. Ela precisa de muita democracia direta e organização para que isso seja possível. E à medida que as multidões aumentem, então, olha bem, o caso da coreografia feminina, aquilo é mais do que apenas uma coisa de impacto. É uma forma de auto-organização que ajuda, inclusive, o movimento a ficar coeso. O negócio de preparar para a dança, tem toda uma preparação antes, tem o ensino dos passos, tem o treinamento, tem o ensaio. Reparem como uma coisa está inserida dentro da outra. Isso é de uma criatividade e inteligência, mas precisamos teorizar sobre isso. Conde, você precisa formular sobre isso, porque essa é um problema de linguagem, é com você. Essa mobilização. Não, então, a minha tese, assim, básica, a minha questão que retorna o tempo todo, é que a resposta é via linguagem, é via discurso. Você tem de entrar nessa esfera justamente da produção do sentido, eu falo aí um pouco como linguista, e não sair de qualquer jeito, por exemplo, para as redes sociais. Não, acho que tem uma coisa, e o Lula, eu sinto que ele sabe muito bem disso, porque quando ele fala de rede social, ele quase que desconversa, porque ele está preocupado com o discurso, ele está preocupado com o sentido. Ele fez um processo antes das redes sociais existirem, nos anos 90, 80 e 90 no Brasil, que basicamente são redes sociais. Ele viajou o Brasil inteiro, escutou todo mundo, as pessoas comentavam, interagiram, ele ia construindo uma visão de Brasil polifônica, né? Para usar a palavra que eu usei no último. Eu estava lendo seu artigo. Uma visão polifônica, uma visão democrática. Na verdade, assim, então, eu acho que a resposta, e aí a gente já pode até cair numa outra proposta que eu coloquei aqui para esse tábua de hoje, é da inteligência, mais uma vez, do Lula. A gente fica ansioso demais. A gente vive uma crise de temporalidade, de ansiedade. As pessoas ficam desesperadas. Falam, o que vai acontecer com o Brasil, com o Bolsonaro? O Lula, ele já tem... Você conversa com ele, você vê ele em ação, ele fala, calma. É como se ele fizesse isso. A história está aí. A resposta vem. E aí, o que a gente sente é que, evidentemente, a gente vê o Brasil com índios sendo mortos, como a Charge do Aroeira, que daqui a pouco eu vou colocar aqui, vereadora, a Marielle Franco, negros da periferia, pobres, professores, crianças do Rio de Janeiro, a gente fala, não dá mais para esperar. Só que, quando a gente usa esse tipo de reatividade, a gente se paralisa. Vocês entendem o meu raciocínio? Entendo, mas assim, posso fazer uma observação? Existe só para complementar o raciocínio, assim, existe essa serenidade do Lula. Agora, você tem de ter estômago para aguentar esse tempo que vai se fechando. Depois de associar isso, a pesquisa Vox Populi e a entrevista que o Marcos Coimbra deu para o Mauro Lopes, eu acho que foi também exemplar para a gente poder sair também um pouco dessa caixinha e dessa hegemonia discursiva que a imprensa convencional gosta enfim, apresentar aí para um Brasil que é um Brasil imaginário, só na cabeça deles, que é um Brasil que tem retomada econômica, que está melhorando, quer dizer, é um Brasil estranho que eles estão pressupondo ali. Passando para o Eira, depois Miguel, e depois eu vou ler... Só para fazer uma observação, que é a seguinte... a gente tem, uma parte da sociedade tem que agir imediatamente. A denúncia, as ações populares, o embargo judicial, o advogado em cima, o tempo todo. Isso é uma coisa fundamental. As organizações civis, a sociedade tem várias delas, tem que estar atuando o tempo inteiro.
Mas, enquanto tal coisa acontece, há que se refletir sobre esse tempo histórico mesmo, que você colocou. Que tem um tempo dessa massa crescer até para ir para a rua direito. Por outro lado, assim, a questão da rede social, que o Lula pensa de outra forma. Pensa, mas ele faria isso chegar de forma organizadora a mais gente com uma assessoria adequada em relação às redes sociais. Isso é uma coisa importante, não podemos subestimar. Eu já li alguns artigos onde se comenta isso. Cuidado, a esquerda pode estar cometendo um pequeno erro de não perceber a ferramenta fundamental que isso é. Porque esses 4 jovens de Bolonha conseguiram isso através das redes e do tipo de organização que eles têm. Eles têm uma coisa que é horizontal e vertical ao mesmo tempo e também segue nas diagonais dessa matriz, entendendo? Eles se comunicam de muitas maneiras diferentes. A gente precisa trabalhar nisso, é impossível, não. Por outro lado, também, Conde, vocês, acadêmicos, têm que formular. Tudo isso precisa de formulação, precisa de texto. Esses textos são entendidos, passados, interpretados e chegam como forma de ação em muitas organizações. Muito bem colocado. Passando por Miguel aqui na sequência. Eu acho que a rede social não pode ser demonizada, entendeu? Porque ela foi mal usada, foi usada de uma maneira nociva, nefasta pela direita, entendeu? Eu acho que a rede social é uma que veio para ficar, não tem como você se comunicar em grande escala sem fazer uso dessa ferramenta tão útil e tão eficaz, entendeu? E eu acho que a rede social é um fato. Volto a citar, como a Aroeira citou, esses 4 jovens de Bolonha usaram a rede social para manifestar a sua própria indignação em relação a uma situação que não podia acontecer. A região de Bolonha, a região central da Itália, não pode cair nas mãos da direita, que usa artifícios falsos, mentirosos, manipulações, entendeu? Eles estavam assistindo, eles usaram a rede social tentando levar para o bom sentido. O resultado foi ótimo. Eu fico aqui só me pergunto até que ponto a gente vai esperar diante de tanta barbaridade. Eu fico, às vezes, imaginando uns diálogos fantasmas com as pessoas que defendem o Bolsonaro ainda. Eu vou dizer, mas escuta, você acha que o quê? Que o Brasil inteiro, que a imprensa inteira, os órgãos de imprensa, as pessoas inteligentes, são todas burras, idiotas, e vocês é que estão certos? Quer dizer, vocês nem discutir os fatos, vocês simplesmente negam. Eles negam, a gente fica dizendo, repetindo, e eles negam. Quer dizer, até que ponto o comodismo de todas as camadas da sociedade brasileira vai permitir que essa pessoa, que esse governo, que esse projeto siga adiante, envenenando de uma maneira muito dramática o país. Até que ponto vai continuar e até que ponto nós vamos suportar? Eu fico pensando, acordo cedo, às vezes, pensando nisso. É o que o Conde acabou de falar. Maluco, mas é o que o Conde acabou de falar. É a origem da nossa paralisia. Eu não sei, eu não consigo ver a gente... Não se empurra um momento histórico. Você pode ajudar a organizá-lo, você pode ajudar a botar fogo nas coisas, mas repara bem, eu estava justamente começando essa conversa falando sobre... Tem sido espontâneos os movimentos, têm sido espontâneos. Eles surgem através de vontades de garotada, geralmente, gente muito jovem, que tem uma vontade, uma ideia, e saem fazendo. Começam com ideias como ser frugal, a própria ecologia. Vi um artigo dizendo que essa coisa da Greta individual, não, ela nunca se colocou como uma menina, ela foi procurar o todo, foi procurar os colegas dela, foi para a porta com cartaz propondo uma greve, não indivíduo. Aroeira, sem querer te interromper, já interrompendo. Você falou dessa coisa frugal, é tão bonita essa palavra, né? Palavra boa. Hein, Miguel? Você não gosta dessa palavra? Eu adoro frugal. Frugalidade. Não, mas e aí eu quero dizer o seguinte: tem uma coisa que parece que é um estopim tremendo social, que é o preço da carne. E aí eu fico pensando cá com os meus botões, eu não tenho botões, mas eu tenho agora esse fio aqui da minha bata. Cá com os meus botões. Aliás, a sua camisa é muito bonita. Com o meu fio da minha bata. Eles vão... a gente vai poder subverter essa situação
por exemplo, parar de comer carne. É uma hora excelente para a gente parar de comer carne, por exemplo. Por outro lado, a gente percebe que existe uma desorganização muito grande na economia. O brasileiro é sempre muito criativo, num certo sentido, né, de imediatamente dar uma resposta, do ponto de vista do consumo, talvez, né, dar uma resposta para esse tipo de desorganização. Agora, chega a ser engraçado, quer dizer, a gente pode ir para uma alimentação mais saudável em função do preço da carne, em vez de causar uma desestabilização social, que poderia causar, muitos, inclusive, analistas comentaram isso, mas causar uma melhoria na alimentação do brasileiro. Engraçado. Da minha parte. As desestabilizações não estão vindo de onde a gente imagina que elas vêm. Elas estão vindo de outros lugares. De outros lugares. O clima, a tensão para desestabilizar está presente, claro, é visível. Só que não está saindo onde a gente esperava. É nessa hora que eu volto. Então, a gente está com a visão, o erro é deles ou nosso? O erro é nosso de não estar entendendo, lendo direito os sinais. Mas eu acho que a gente pode pegar uma carona muito boa com a juventude agora. Bom momento para isso. E para outras coisas. Uma bandeira importante é essa do veganismo, da humanidade com os animais, entendendo? Claro, uma isso bela é importante. Bandeira, o Bolsonaro, bandeiras, isso muito bandeiras poderoso. decentes. Só assim, bandeiras decentes que se vendem a si mesmos, que são boas. Ecologia é uma o delas. dia que o Bolsonaro souber que está contribuindo para o veganismo, alimentação mais saudável, com o aumento do preço da carne, ele vai liberar o preço da carne. É aí que está o pulo do gato. Deixa eu trazer, então, uma outra questão, mas antes eu vou ler alguns comentários dos nossos internautas aqui que estão super interativos aqui. Olha só, Carla Loba está dizendo: Conde do céu, como você está iluminado, digo lindo, com essa roupa e barba baixa, as férias fazem bem mesmo. Obrigado, Carla Loba, querido. E agora eles vão ficar com ciúmes agora aqui, e o Miguel. Elogios aqui também, o Barueira é sempre, não, que voz bonita. Corda Bamba dizendo: saudade, Conde, saudações democráticas, cavaleiros. Hermínio Batista: se muda da hora do voto analisar o histórico perfil do candidato. Paulo Fernandes Chaves: quais escolas no Brasil adotam o método Paulo Freire? Cris Souza: eles se organizam com... Daqui a pouco a gente vai falar do Paulo Freire, tá? E inclusive o Miguel vai ter depoimentos assim muito interessantes sobre isso, porque eles conviveram e ele pode dizer até coisas bacanas para a gente nesse sentido. Jô Coutinho dizendo: acredito que é mais conveniente para os que defendem o Bolsonaro ir contra ele. Me parece ser para muitos irem contra pessoas próximas e nem todos possuem atitude e coragem suficiente para tal. Gente, eu vou trazer a pesquisa Vox Populi. Hoje Diga. Uma coisa, hoje lembra que eu tenho uma cançãozinha, já que você falou no Lula e na Calma, no final do nosso programa hoje. Muito bom, muito bom. Vamos fazer isso. Está virando uma tradição já. Tradição, né? O Conde prometeu que ia tocar, mas tudo bem, eu canto. Vamos deixar para o final, o público espere, porque nós teremos sempre surpresas aqui no Távola Quadrada. O Marcos Coimbra, eu acho muito interessante, porque nós temos 3 grandes institutos de pesquisa: Datafolha, Ibope e Vox Populi. Os diretores do Datafolha, por exemplo, o Mauro Paulino, que eu respeito, tem mais um, tem um outro agora lá, que eu não me esqueci o nome dele, que sempre escreve um artigo em parceria com o Mauro Paulino, dizendo como foi feita a pesquisa. O Ibope já não tem muito isso, acho que o Montenegro ainda lidera as pesquisas do Ibope. Agora, o Marcos Coimbra é um sociólogo, ele dá uma entrevista suculenta, e a leitura é muito mais refinada. E as perguntas que o Instituto formula para a população não são aquelas perguntinhas, assim... É complicado, é o mundo do sentido, queridos. É isso que eu digo sempre, é a minha batalha com a questão da linguística. Você faz uma pergunta, você muitas vezes induz o teu entrevistado a responder uma coisa. E o Vox Populi conseguiu produzir, digamos assim, uma pesquisa, acho que muito mais condizente com a realidade que a gente observa do que os outros institutos. De qualquer maneira, todos estão na mesma direção. E qual direção é essa? O Bolsonaro continua definhando, ele tem uma estrutura, uma base que gira ali em torno dos 30%. Todo mundo se pergunta: nossa, mas 30%, de onde que vem tanta gente? Mas, enfim, isso é um dado. Agora, o que o Marcos Coimbra falou?
ele tá numa descendente e o Lula está numa ascendente. O povo brasileiro, né, já considera a sua libertação uma vitória da democracia, basicamente. E o tempo todo fomos martelando nessa tecla. E daí, qual que é a minha pergunta para vocês, para o nosso público, para a gente refletir aqui? Esse governo Bolsonaro, esse desastre da natureza e da história, ele vai criando condições para que o segmento democrático se organize e se fortaleça. Eu acho que é isso que nós estamos assistindo. E essa é a linha do comentário do Marcos Coimbra. Quer dizer, as coisas estão acontecendo. É o primeiro ano do governo Bolsonaro, ele já tem a pior avaliação do presidente no primeiro ano. Enfim, como é que vocês entendem isso? Quer dizer, o PT acho que de rejeição está em 21%. Se eu não me engano, o PSL já foi para 42%. Então, a diferença é grande. Você tem o reforço desses valores. Como é que vocês leem esse momento? Não sei. Vai, Miguel. Se as eleições fossem feitas só por pesquisa, o resultado seria outro. Eu acho que quando começa o processo eleitoral, libera a manada, né? Abrem-se as porteiras e tudo, e vem tudo para cima do povo. Quer dizer, nas últimas eleições, isso, a minha indignação também é muito grande. Ninguém vai fazer nada em relação às coisas, entendeu? É uma coisa tão absurda e tão evidente e vai ser usada de novo, entendeu? Então, o fato das sinalizarem isso sinaliza de uma maneira real, a nossa realidade. A eleição, eu acho que acaba sendo uma realidade eleitoral que determina os destinos do país. Isso aqui é triste, entendeu? Porque não bate muito o que a gente recebe dessas pesquisas. Agora, Miguel, só sem querer te interromper, só para te situar uma coisa, nessa perspectiva que você coloca das eleições, o Lula vai influenciar muito mais as eleições de 2020 para a prefeitura do que o Bolsonaro. É isso que está posto na pesquisa do Vox. Devolvendo para você. E aí, é isso que a gente espera, que se a gente tivesse tido um pouco mais de tempo em relação àquela hesitação, àquela dúvida se o Lula ia ser solto, se ele poder ser candidato ou não, até o Haddad realmente ser escolhido, se houvesse mais tempo, o Haddad provavelmente empatado esse jogo ou vencido de pouco. Entendeu? É lógico que se as coisas forem deixadas no tempo e na maneira natural e democrática e verdadeira de serem feitas, o resultado é outro. Só que a manipulação está solta no país e ninguém faz nada, e o regime de ilegalidade acabou virando a nova legalidade. Então, a gente não sabe do que eles são capazes. E eu acho que que a gente faz em relações sociais é que realmente a esquerda esteja atenta, porque ela pode ser embrulhada, enganada e derrotada. Miguel fala sempre isso. Eu sei, Miguel fala isso, mas é o seguinte, eu vejo isso como uma virose, a analogia que eu faço. São duas analogias. É uma virose, na verdade, é uma gripe espanhola. A primeira passada dessa gripe, que foi essa última eleição, foi mortal. Ela dizimou a gente. Essa que foi a verdade. Mas as pessoas se vacinaram. Essa primeira passada já deixa uma parte grande muito. Tanto é que as pesquisas estão mostrando a recuperação do prestígio do PT, do Lula, a erosão do PSL, do Bolsonaro, a erosão da política de atirar na cabecinha e da violência, a erosão do neoliberalismo, não só as pesquisas, mas os movimentos do planeta como um todo. Então, a solução é que, finalmente, as coisas estão se equilibrando. As pontas da curva já até se cruzaram. Nós passamos há 4, 5 programas atrás, a gente falava disso, do ponto de inflexão. Esse ponto de inflexão passou, só que demora um bom tempo. E esse tempo pode ser encurtado por uma fagulha dessas que a gente não sabe aonde vai surgir. Mas eu confio em pesquisa, até mesmo as pesquisas deles. São um indicativo importante. Eu fiz estatística, então, de certa maneira, eu vejo. Não é que sejam manipuladas, é que a maior parte dos dados de uma pesquisa precisa de ser entendida. Alguém do ramo, como nós temos o Coimbra, a verdade é que agora, Miguel, nós temos do nosso lado o mesmo tipo de coisa que eles têm. Nós temos rede, nós temos comunicação, nós temos mídia, nós temos sociólogos, nós temos gente com instituto de pesquisa,
Nós só não temos ainda banqueiro. Precisamos de dinheiro, e essa parte é mais difícil. Até temos e não sabemos. A gente precisa também de redes mais complexas. Mas, assim, eu acho que nós temos as ferramentas que não... Só para fechar, nós temos as ferramentas que a gente não tinha na última eleição. A gente não tinha. A gente tinha algumas delas, mas não compreendia o que estava acontecendo e o que estavam usando contra a gente. Agora a gente sabe. Podemos passar na frente. Antes de passar para Miguel, só um comentário, Miguel, antes de passar para você, para não perder o timing aqui. Perfeita a colocação da Arueira. Quer dizer, a esquerda estava defasada do ponto de vista de lidar com rede social em 2018. Não vai estar em 2020, só se quiser. Só se quiser. É isso que esperamos. Só se quiser. Eu não estava falando que as pesquisas são manipuladas. Acredito nas pesquisas. Eu acredito até mais nas pesquisas. Acho que as pesquisas elas são seguem interesse, mas elas seguem interesses para ambos os lados. Elas são jogo de acordo com o que interessa. Falando da manipulação, é a campanha eleitoral que nós vivemos em 2018, entendeu? Que foi realmente vergonhosa. É isso que eu acho que a esquerda precisa estar atenta para não permitir essa manipulação novamente. Entendeu? É isso. A gente já sabe. Deixa eu só lembrar um negócio, gente. Uma pesquisa, até quando ela é manipulada, ela conta um montão de coisa para a gente. Desde que você conheça as perguntas, você sabe direitinho, ela tem um montão de informação. A mesma coisa com as redes sociais. A gente sabe o que aconteceu. Nós temos agora uma coisa que eu acho mais poderosa que a mentira, que é uma verdade organizada. Ela está começando a tomar forma. Não sabemos ainda como disparar o processo. E eu não sei se eles conseguirão disparar o mesmo tipo de processo que eles dispararam antes, porque houve uma vacina. Eu acho que existe um cansaço. A gente vê o Eduardo Bolsonaro não conseguiu a sua embaixada. A gente vê o Carlos Bolsonaro, vereador, acossado, inclusive, por uma investigação no Rio de Janeiro com relação à morte da Marielle Franco. A gente poderia já entrar também na questão Witzel versus Bolsonaro, quer dizer, dois elementos da extrema-direita se digladiando. O comentário político do Brasil sempre fala assim, a esquerda está dividida, a esquerda está dividida. E a direita está dividida, ninguém fala que a direita está dividida. A direita está dividida para caramba. Eu estou achando ótimo. O governo não é trivial. Vai, Miguel. Estou achando ótimo. Witzel, Dória, Bolsonaro e Moro disputando o mesmo trono, é pior do que Game of Thrones, entendeu? Eles vão incendiar a cidade inteira. E o Moro... Volta tudo. Agora eles caem e voltam como aqueles caminhantes brancos, né? O que vocês acharam? Vai ter um dragão voando, queimando tudo. A nossa... Ontem o Paulo Lemann, João Paulo Lemann, deu uma entrevista para o Globo, não sei se foi ontem ou anteontem. Anteontem, né? Ele é a encarnação, praticamente, ele é a voz da nossa imprensa convencional. Eu acho bonitinho que o editor da entrevista colocou assim, o maior investidor brasileiro, investidor, eles são tão benevolentes, né, com quem é milionário e bilionário no Brasil, mas assim... A palavra especulador nem passou na cabeça do repórter, né? Especulador, nem passou. Especulador de jeito nenhum. E ele praticamente é dono de algumas figuras políticas. Por exemplo, a Tabata Amaral é um ativo do Paulo Lemann. Eu queria saber de vocês essa questão do mercado financeiro tentar salvar, por exemplo, a imagem do Sérgio Moro. A última pesquisa da Datafolha parece que foi encomendada especificamente para isso, para deixar o Moro, inclusive, mais popular que o Bolsonaro. Fizeram uma entrevista com o Sérgio Moro na Folha de São Paulo, e aí o repórter... Foi um absurdo, né? Parecia uma homenagem ao Sérgio Moro. O repórter perguntava, você não fica incomodado de ser mais popular que o presidente? Uma coisa assim. Eles querem o Sérgio Moro para eles não podem perder, porque quando o Sérgio Moro definhar, aí acabou a mentira de uma vez. Eu queria que o Miguel comentasse esse outro correlato. Eu não me surpreenderia, por exemplo, se Sérgio Moro fosse no programa do Faustão receber o prêmio do melhor. Porque ele se acha, você vê o Sérgio Moro falando,
é triste, né? Porque ele tem aquela sintaxe, aquele som, aquela linguagem de quem não está conseguindo enganar mais. Só os trouxas continuam a acreditar. O que Sérgio Moro fez esse ano todo que passou? Nada. Derrotas. Alimentou derrotas sucessivas. Entendeu? Então, eu acho que o Sérgio Moro ainda vive no mito das pessoas, entendeu? Ainda vive na memória das pessoas, como ele prendeu o Lula. Isso tem um significado ainda para muita gente, que, apesar das pesquisas indicarem que houve uma mudança de tendência, de pensamento, de comportamento, eu ainda acho que esse anti-PT é muito forte, entendeu? E eu acho que o Sérgio Moro ter prendido Lula faz dele ainda e fará dele ainda por um tempo esse herói falso, esse herói completamente sem estofo, entendeu? Você assiste a Globo News, Miguel, você fica com essa impressão pessimista do Brasil. Você assiste a Globo News e fica com essa impressão pessimista do Brasil. Eu assisto, eu vejo hoje o Globo. O Globo fez uma entrevista com esse energúmeno, digamos assim, maravilhoso, é da Funarte, este cara que falou que o rock traz... O Alvin, né? Não, Alvin não. Não é o terraplanista? Não, o outro. É o terraplanista? O Alvin para secretário, sei lá, secretário, eu não sei o que ele é. É uma coisa dessas aí, entendeu? E o Globo deu uma página para ele. E ele se nega a falar das coisas polêmicas todas que ele disse e fica por isso mesmo. O Globo faz um comentário assim sutil sobre essa ausência. Eu ainda acho muito forte o poder de quem quer preservar a rede de mercado, quem quer preservar o Guedes, e é a turma que acha que o João Paulo Lema é o sonho de todo brasileiro. Todo mundo sonha que o João Paulo Lema devia ser o presidente do Brasil, devia transformar esse país que todo mundo diz que é subdesenvolvido, que é pobre, na verdadeira essência do Brasil, que é um país rico, uma potência neoliberal, e João Paulo para presidente da República. Ou Luciano Huck, né? Luciano Huck. Luciano Huck de vice. O Moro. Gente, fala, o Moro, me lembro assim. Eu me lembro que se falava que o Ziraldo, se fosse homenageado no Maracanã com 100 mil pessoas lá dentro, e uma pessoa que não gostava dele, o Ziraldo ia pegar o microfone lá no meio do palco, e você aí, por que você não gosta de mim? Porque as 99.999 pessoas que o amam, não importa. Mas o Moro é o contrário, ele fica dando essas entrevistas, ele pode até ver 30% da população gosta de mim aqui, 30%, 35%, mas o resto me despreza. Será que ele tem essa consciência? Porque quem não gosta do Moro enxerga ele como ele é. E ele é pavoroso. Ele é horroroso. Não, ele e confundiu demais. A cena ficou confusa, Arueira, porque o bolsonarismo, o lavajatismo e o morismo, eles fizeram um entrelaçamento e agora o Moro está preso nisso também. Mas e aí você vê o tamanho da tarefa da burguesia, do investidor, para não dizer especulador, em relação ao Moro. Que o Moro é medíocre. E para você fazer um negócio desses brilhar, haja lustramóveis, haja polidor de metais. Então, esse é um dos aspectos que a gente tem que levar. Que eles estão com os representantes e as suas tools, as suas ferramentas são medíocres demais. Bolsonaro ou Moro, sinceramente, a direita já foi melhor no Brasil, já foi muito melhor. Agora, o Lema é outra coisa. Eles acreditaram. Ele mostra uma cisão maior. Deixa eu só fechar. Ele mostra uma cisão maior nesse grupo que fez tudo isso, que fez esse golpe todo, do que antes a gente podia pensar. O Lema é dinheiro, muito. Deixa eu trazer uma questão. Eles estão porque, sinceramente, quem é ligado ao jornalismo, mesmo jornalismo convencional, eles devem estar no seu âmago, assim, extremamente perplexos com aquilo que foi edificado no Brasil. Quando vê um Alvin na cultura, quando vê essas figuras dando declarações assim... O Weintraub. Assim, fala, meu Deus, só que eles não podem se manifestar, porque eles são amordaçados.
a imprensa convencional brasileira usa a lei da moderação. Inclusive, a Rede Globo também até fez uma indicação para os seus funcionários para não se manifestarem em redes sociais. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, o perigo está aí, que eu acho que é isso que o Lula calcula quando ele está dando uma entrevista e quando ele está analisando conjuntura. E que é, eles estão de olho, João Paulo Lemann, Luciano Huck, Armínio Fraga, o Dória, porque o Bolsonaro e o humorismo, eles não funcionou, queridos. A economia brasileira não melhorou, a segurança pública não melhorou, não existe dado. Inclusive, a gente pode ter até a inflação deu um salto aí nesse último mês. Os juros do Banco Central, o menor da história. Sinceramente, com esse Paulo Guedes e com esse Banco Central, que a gente nem sabe mais que nível de independência eles podem ter em função dos arroubos impressionistas do Bolsonaro, o que pode acontecer com a economia brasileira nos próximos meses, né? A desorganização geral, preço da carne, preço do combustível, os caminhoneiros iam parar. Então, existe uma energia social que está se acumulando, e toda vez que eu vejo o Lula com aquela serenidade dele, dizendo assim, não precisa acelerar, não precisa pedir impeachment, ele está sabendo o que está acontecendo no Brasil. É isso que eu penso. Miguel, faz a sua leitura. Daqui a pouco a gente entra no Paulo Freire, tem outro. A gente já Nós somos tá no finalzinho. Nós somos os anarquistas da pauta. Vocês podem esticar um pouquinho? A gente estica um pouquinho. A gente anarquiza a pauta sempre, entendeu? Anarquia total. Leva a outro, entendeu? Não, eles tinham um projeto, eles acreditavam no Moro, principalmente no Moro, e achavam que o Bolsonaro ia ser um impedimento para o projeto seguir num mar um pouco mais tranquilo, entendeu? O Moro recebeu o prêmio Faz Diferença do Globo, tem uns anos, já lá no começo da Lava Jato. Eu já olhei desconfiado, o Moro não era ninguém ainda, era uma figura desconhecida. Eu falei, gente, um juiz não pode aceitar um prêmio, faz diferença, ele é um juiz, entendeu? Ele tem que cumprir o papel dele e pronto, e acabou, ele é pago para isso. Quando ele foi de terno preto, camisa preta e gravata, e além de tudo é fascista. Só um fascista vai receber um prêmio de gravata preta e camisa preta, entendeu? Não tem a menor noção. Mas eles músico também. Músico vai. Mas músico não é político, não, assim, não na política diretamente. Eu achei que... Não, o jogador de futebol vai também. O jogador de futebol também vai gravar preta. Mas eles acreditavam que fosse dar certo o projeto do jeito que eles queriam. Por isso que hoje as pessoas estão começando a se manifestar, o João Paulo Lemann está se manifestando. Isso não é uma coisa solta, não. Já está começando a articular para isolar o Bolsonaro, para eles poderem tirar o poder do jeito correto, mas sem cometer mais a besteira de apoiar um energúmeno desse, entendeu? Porque correm o risco... Possuído. Eles correm o risco de perder o que eles conseguiram conquistar mesmo... Tirando o PT do poder. Exatamente, tirando o PT do poder. Conseguimos tirar o PT, agora vai voltar o PT. Eles estão loucos. Exatamente. Pode acontecer isso de uma maneira concreta, entendeu? E aí, como é que eles vão fazer? Que golpe que eles vão dar? Não tem mais outro no repertório lá? Qual é o golpe? Botar os militares? É bom não subestimar. Não, é isso que eu ia dizer. Calma. É possível. Não, estou preocupado. Exato. É possível. Eles sempre podem fazer pior. Isso é uma coisa que eu aprendi olhando para a história, a nossa padroeira, né? A padroeira que o Miguel sempre... o oratório do Miguel. Exato. A nossa padroeira diz isso. Santa história, padroeira. Santa história. A história diz isso. Sempre pode ser pior. Pode ser pior. Até em alguns momentos o cara salga a terra para não nascer mais nada. Foi só isso que foi acontecendo desde o golpe contra Dilma. Não vai ser golpe, não teve golpe. Lula vai ser preso. Mas é evidente, gente, é por isso que eu falei para o Conde antes, ou eu vou ser otimista, porque houve uma virada, a gente já está na fase de organizar de novo. A gente não está mais na fase de apenas catar os cacos ou tentar carregar os sobreviventes para longe da tormenta, não. A gente tem reagido. E vamos trabalhar pelo Brasil. Exatamente. A gente tem reagido de verdade. Essa aqui é um fato.
E assim, às vezes a gente parece que está saindo da pauta e não estamos. A pauta era a calma do Lula, essa era a pauta principal. E essa pauta continua, porque eu concordo. A ideia de calma significa o seguinte: respira fundo, olha em volta, conta o que você tem, faz um inventário, se organiza, bola um pequeno plano, faz. Nós somos não sai fazendo. Não sai fazendo. Só sair fazendo foi em 2013. E a gente não sabia como responder aquilo no governo, então, aí é que ferrou mesmo. E foi um péssimo momento, já que a gente acabou, tinha o Levi, tinha tanta coisa contra, era difícil trabalhar o material que existia mesmo. Sim, e não sabíamos o que eles tinham. Eles estavam no subterrâneo nessa época. O impeachment estava acontecendo e eles já estavam nos grupos de Zap, articulando o Bolsonaro. E eu acho que agora se inverteu. Agora se inverteu. É fácil. Você tem um passivo para administrar e o país mais complexo do planeta. Miguel quer falar? Diga. Não, já que estamos falando de calma, eu acho que a calma a calma sempre me lembra, e já que o nosso assunto será também Paulo Freire, e já são 6 horas e 2 minutos, que a gente já tentasse falar um pouquinho do Paulo Freire, porque eu nunca conheci uma pessoa tão transformadora, tão forte, tão enérgica. Miguel, deixa eu só te perguntar, assim, para o nosso público saber. Você trabalhou diretamente com Paulo Freire em Genebra e depois foi para Guiné-Bissau. Conta um pouco essa história. Pois é. Eu comecei a trabalhar, eu era amigo do pessoal. Em Genebra existia um Instituto de Ação Cultural, chamado IDAC, que foi formado pela Rosisca Dácio de Oliveira, o Miguel Dácio de Oliveira, o Cláudios e o Paulo Freire e outras pessoas, Marcos Lins, entendeu? E eles tinham um trabalho de alfabetização na Guiné-Bissau, Moçambique, Angola, mas eu fui chamado, o Cláudios e a Rosisca, que era minha amiga, fui chamado para montar um projeto de criação de um laboratório visual em Bissau. E aí, com isso, eu fui para Genebra algumas vezes e tive com o Paulo, e depois fomos juntos a Bissau. Ficamos um mês lá. E eu pude acompanhar o Paulo não só nas aulas, nas conversas, assistia nas conversas, como no próprio dia a dia, entendeu? Lá. E foi um aprendizado extraordinário. Quer dizer, eu me lembro de episódios do Paulo lá atrás na aula, assistindo um professor formando, né, dando aula, e ele inquieto, sabendo que o professor estava fazendo a coisa errada, mas ele não interferia. Ele disse: ele tem que aprender por conta própria, ele tem que ver que não vai dar certo, entendeu? Então tinha todo um passo em relação aos formandos, então, muito interessante, quer dizer, de uma pessoa consciência do que estava fazendo. O Paulo passou fome até os 10 anos, quase. Entendeu? A história é parecida com a do Lula. Ele é do interior do Nordeste, e ele só começou a comer regularmente quando a irmã dele, mais velha, arranjou um emprego de professora. Aí começou a ganhar um dinheiro e ele começou a comer e viu pela primeira vez uma geladeira com coisas, entendeu? Então, essa vivência da fome, ele falava, é diferente dessa que a gente sente antes de sair para comer uma pizza, entendeu? É uma fome que é visceral, é uma coisa que afeta a tua cabeça, é uma coisa que te transforma, entendeu? A Carolina de Jesus, no quarto de despejo, ela não fala isso? O país precisa ser governado por alguém que passou fome. Exatamente. Educado por alguém que passou fome, governado por alguém que passou fome. Nenhum. E o Paulo tinha umas coisas interessantíssimas. Ele gostava muito de reunir as pessoas na casa dele em Genebra, a gente ia muito lá, e ele adorava o bombom Sonho de Valsa. E ele, mesmo morando na Suíça, com aquele arte maravilhoso, ele gostava do bombom Sonho de Valsa. Então, sempre que as 2 vezes que eu vim ao Brasil, quando eu morava em Milão, eu levei o bombom Sonho de Valsa para ele, ele ficou felicíssimo. Tanto que no meu livro eu conto esse episódio. Você sabe que eu tenho uma decepção com o bombom Sonho de Valsa, porque antigamente a gente fazia assim e ele... Vocês se lembram disso? Vocês sabem como é que está o Sonho de Valsa hoje? Não, faz muito tempo que eu não como.
Não é? Não? Agora ele vem lacrado. Agora você tem aquele negócio. Quer dizer, eu não como mais sonho de valsa. E eu soube que aquele recheio que era cremoso, não é mais. Agora é um recheio seco, entendeu? Uma coisa, enfim, mesmo o sonho do sonho de valsa acabou. Pode ser a torta de amora, né? Acabou, Pode ser só a torta de amora. Vamos falar, agora que o Miguel trouxe a questão do Paulo Freire, quer dizer, vamos comentar rapidamente, porque é mais um aspecto ruim, que é a estupidez do nosso energúmeno de Brasília, que é o Bolsonaro, de acusar. O Aroeira fez uma charge muito boa. Hoje até esqueci do momento charge, porque o papo pegou no breu aqui, mas eu vou trazer alguma coisa aqui, para a gente estica um pouquinho, rapidamente. Quer dizer, como é que vocês viram isso? É tão vergonhoso. O Paulo Freire é o intelectual brasileiro mais respeitado da história, no mundo todo. Assim, disparado. Você não tem, o segundo lugar deve ficar lá para trás. É uma coisa impressionante, né? Essa insistência dele. E aí eu acho que o Paulo Coelho matou a charada. Tuitou dizendo assim, pô, o cara ele faz isso porque ele não consegue não ser notícia, né? Ele não se contenta com o fato dele ser uma exatamente. Que ninguém quer saber, né, no Brasil, no sentido de ele ser desinteressante. Diga lá, Aroeira, depois Miguel. Olha, ele não liga. Você vê que ele é sem vergonha nesse sentido. Ele não liga de parecer um monstro, de ser um monstro. O Moro é um pouco diferente. O Moro já tem a sensação, eu tenho a sensação que ele está com uma certa vergonha do que está acontecendo em volta. Mas tudo bem. O fato é que os dois se adaptaram a isso e estão falando com esse público deles e tal. Não ligam mais tanto assim para o que nós pensamos, mas vão ter que ligar, porque isso vai derrubá-los. A verdade é que eles estão corroendo o seu prestígio aí. Mesmo o Moro, é difícil manter esse cara com tudo o que está em volta, com todo aquele pessoal da Lanhol e a turma, com o peludo lá, como é que chama? Aquele enorme procurador, que é o Januário. Paludo, né? Não é o peludo, né? O peludo. Que tem uma barba, né? De coisa horrorosa. El peludo. Mas esses caras não são mais os garotos de confiança do Lehman. Isso é visível. Não são mais. Nem mesmo o Moro. A imprensa ainda tenta, a Miriam Leitão ainda tenta segurar, talvez, porque ela gosta dele, mas nem mesmo a imprensa vai conseguir segurá-lo muito tempo. O cara de confiança do Lehman é o Armínio Fraga, que já tem feito acenos para o lado social, falando que precisa diminuir um pouco, não sei o que tem. Ou seja, eles estão tentando humanizar, porque viram que essa face troglodita está se queimando rápido. Esse é o meu comentário sobre essa coisa grotesca que foi ele se colocar contraposto ao Paulo Freire, um dos maiores intelectuais da humanidade, né? Um educador. Enquanto o Aroeira estava falando, eu estava passando aqui as últimas charges do Miguel Paiva, e agora eu passo para o Miguel. Vai lá, Miguel, sobre o Paulo Freire ainda, sobre enfim, o aspecto ridículo de sempre do nosso energúmeno mor de Brasília. Eu acho que ele não tem, ele apesar dele ficar realmente do Paulo Coelho ter sacado, quando ele não brilha, ele faz alguma merda, entendeu? Ele não tem noção do que ele está falando, entendeu? Paulo Freire nunca foi o queridinho da esquerda. Paulo Freire foi um homem que... Ele brigou com muita gente, né? Tá além dessa história, ele é reverenciado no mundo inteiro, nos Estados Unidos, na Inglaterra, entendeu? Não tem esse negócio de ser o queridinho da esquerda. Ele trata a história anterior a ele como se tivesse sido um ato de futebol da pior qualidade, em que as torcidas se pegaram. Quer dizer, ele não é uma categoria, entendeu? Ele não tem a menor qualidade para exercer o cargo que ele ocupa, entendeu? Então, é um momento triste, lamentável, que a gente só tem que tentar esquecer o mais rápido possível, entendeu? Porque não há lógica, a gente não pode perder o nosso tempo discutindo. Ele é o nosso presidente, eu acho que a gente tem que ajudar a combater, a gente tem que protestar, mas ficar tentando entender qual é a lógica do Bolsonaro, ele não tem lógica, ele não tem lógica. Eu tentei falar de outras coisas. Só fazer uma pequena pausa aqui na fala de vocês, porque essa é a charge do Aroeira,
que ele colocou o verbete do OAS para dizer o que é o energúmeno, né? Eu tentei, eu estava falando de outras coisas, mas assim, quando ele falou isso do Paulo Freire, ele não tem como evitar mostrar quem ele é, na verdade. Ainda mais quando ele falou energúmeno, poxa, olha o significado da coisa, possuído pelo demônio, poxa, ele falou dele mesmo, né? Falou dele mesmo. Impressionante. E esse seu, Aroeira, ficou uma coisa assustadora, viu? Esse seu Bolsonaro, olha só. Esse seu Bolsonaro ficou uma coisa assustadora. Você se inspirou. Eu despinteei para aparecer o chifre, né? Esse aí. Pô. Essa língua. Perfeito. Essa aqui, vamos falar são dessa. Duas, né? São duas chaves, na verdade. Essa, inclusive, a charge não é para você rir, para você ficar feliz, é para você ser tocado por alguma questão, né, Aroeira? Essa sua charge extremamente tocante e dolorosa, né? Eu mesmo fiquei incomodado. Ira no índio, né, na criança e na Marielle também. Fala para gente. Eu fiz a primeira versão só do índio, que já é um desenho que eu tenho há algum tempo, que eu fiz originalmente, que era esse índio dizendo selvagens. Selvagens são vocês, né? Não eles. E, na verdade, a palavra selvagem adquiriu um conceito que não era para ter. Silvícolas, quem vive ali entre as plantas, no meio da floresta. E a Marielle, eu pus na segunda passada da charge, eu coloquei a Marielle. Porque, essa assim, é a sua primeira Marielle? Você já tinha feito uma Marielle? Não, essa Marielle eu fiz quando ela morreu. Ah, tá. A caricatura, o desenho dela, quando ela foi assassinada. Na verdade, é o seguinte, assim, esse é o objetivo deles, porque eles são contra o ativismo, eles falaram isso. Eles querem eliminar o ativismo, e eles eliminam fisicamente. Na visão deles, o mundo se resolve eliminando fisicamente seu adversário. E eles estão cumprindo o que prometeram. Eles mataram Marielle antes da eleição, mas eles estão matando os índios e continuam matando negros nas comunidades. Eles estão cumprindo. Essa coisa que me assusta de verdade, gente, é a ideia de que eles acreditam que matando resolve. Pois é, deixa eu só passar. Essa aqui é só do índio. Temos essa aqui, foi muito legal também, viu, Aroeira? O 5, no dia 3. Logotípicos, né? Eles falaram tanto disso, né? O Paulo Guedes, o Bolsonaro e o Moro, com o seu excludente de licitude ali. Assim, o dinheiro, a truculência e o, digamos assim, a legalização da morte. Né? Gente, vamos voltar, a gente tem que concluir, a gente já esticou bastante. Já são 13 minutos além do tempo. Mas eu quero falar de coisas boas ainda. O Aroeira falou que quer uma música. Vamos lá. Não, a música é para lembrar a calma do Lula. A música de um cara que eu gosto muito. Vamos falar do Lula, porque é o seguinte, o Lula vai jogar futebol com Chico Buarque, aqui pertinho de Caçapava, aqui em Guararema. Vou estar lá. Vou ficar gritando lá. Eu vou tumultuar. Torcida. Fica com vontade de tumultuar esse negócio. Né? Toca essa bola, não sei o quê. E aí, mas antes ele vai... Passa pro Lula. Passa pro Lula. Ô, Lula! Ele vai no Circo Voador aí no Rio de Janeiro. Você, pelo que eu estou sabendo, vão estar presentes lá. Estaremos lá. Ele vai ser homenageado lá, né? É uma comemoração da liberdade dele, mas é também uma conversa com a cultura no Rio de Janeiro. Verdade. Com quem produz cultura, com músicos, desenhistas, produtores, a turma toda, teatro, atores e assim por diante. Não era nos Arcos da Lapa? Fica ali. O Circo Voador. O Circo Voador fica exatamente ali. Perfeitamente. Miguel, você vai lá, querido? Como é que você está nessa expectativa aí? Não, vou pegar o ônibus aqui em frente de casa, o 409, que me deixa exatamente na frente do Circo Voador. Vou sentar no ônibus e vou chegar lá. É amanhã, né? Esse evento. Amanhã. Amanhã às 5. Às 5 horas da tarde. Não é para chegar, vai ser às 19. Às 7 da noite. Mas beleza. Vai ser... É melhor chegar cedo, porque, né? É o Lula. Sim. Maravilha. Gente, e aí, vamos ver essa história da música, então, como é que é isso aí? Não. É só para lembrar o seguinte, o Lula propõe calma. Significa dizer que ele propõe reflexão, deixa as coisas acontecer no tempo, embora a gente haja para que elas aconteçam. E eu lembrei da música La Idade del Cielo,
no somos más que una gota de luz, una estrella fugaz, una chispa tan solo en la edad del cielo. No somos lo que quisiéramos ser, solo un breve latir en un silencio antiguo con la edad del cielo. Calma, todo está en calma. Deja que el beso dure, deja que el tiempo cure, deja que el alma tenga la misma edad que la edad del cielo, la misma edad que la edad del cielo. Calma. Assim vai. Que lindo. Calma. Jorge Drexler. Jorge Drexler. De quem que Grande é? Jorge Essa Drexler. canção, ela é, acho que É do Jorge Drexler, esse uruguaio maravilhoso, genial, fantástico. é do Drexler mesmo. O Oscar fez uma gravação com ele, traduziu para o português, mas eu acho a letra em espanhol tão linda, tão linda. É lindo isso. Miguel, você vai cantar para a gente hoje também? Não? Como é que é essa história? Não, eu não vou cantar. Eu estou meio rouco hoje, estou meio desafinado. Eu queria só fazer uma homenagem, mesmo não sendo rubro-negro, homenagem à vitória do Flamengo hoje. O Flamengo venceu. O Flamengo venceu o grande time do El Hilal, sei lá, uma coisa assim, a Arábia Saudita, e vai jogar no sábado, supostamente com o Liverpool, que vai jogar amanhã contra o Monterrey. Mas eu queria foguetório. Eu queria dizer que esse negócio da evolução da tecnologia, né? Eu estava assistindo um jogo aqui com meu filho e a televisão é HD, essa coisa TV a cabo, né? Você fica assistindo o jogo e o pariteiro aqui de baixo fica ouvidinho e ele ouve o gol antes. Entendeu? Então, quando a gente está vendo a jogada, ele já gol e a gente fica esperando o gol acontecer. Tem um delay, né? Há um delay entre o gol, entre a realidade e o que a tecnologia me traz, entendeu? Olha, é interessante metáfora essa. Esse foi o programa mais comprido. Nós estamos desde 18 e 18 agora. O Távola, ele 1 hora não dá muito, não. A gente tem que correr para no final. O Távola é aquela mesa. Ele é transmitido, mas ele é o último, né, da programação do 247, né? Do 247 vai ser, ele tem o reprise hoje. Então aí não tem importância. Às 22h30, no canal do Conde ao vivo. A gente, por enquanto, vai manter assim. Mas eu quero dizer o seguinte para vocês. Olha, eu estou muito feliz de conversar, sempre muito bom conversar com vocês. Na terça-feira que vem vai ser Natal. Vai ser véspera. E eu acho que a gente já alinhou que vai fazer, porque é uma festa esse tal. Eu vou estar aqui. No dia do Natal, querido, a gente vai fazer o seguinte: pega os chapeuzinhos de Papai Noel, comunista, vermelho, um vinho, a gente abre um vinho aqui e tal, celebra, brinda. E você vai tocar. E eu toco uma música. Dessa vez. Já toquei uma e cantei outra. Você toca a próxima. Tudo bem. Tá certo, gente? Olha, quero agradecer que adorou o programa. Obrigado a todos vocês. Milhões de corações para vocês. Muito bom. Eu acho que esse recesso de final de ano, com toda a dor que a gente tem diante daquilo que a gente... Pessoal perguntando a música. Gente pergunta o nome da música. Qual que é o nome da música? Chama La Edad del Cielo. La Edad del Cielo. Muito bom. Vou procurar agora, eu vou ouvir exatamente agora. Então, beijo para vocês, beijo para todo mundo aqui. Beijo. É um prazer. E calma. Tudo está em calma. Tudo está em calma. Muito bom. Valeu.